Bom dia a todos e todas. Eu quero falar um pouco sobre a situação do Covid em Caxias, né? Nós, desde o dia 2 agora de junho, Caxias do Sul entrou pelo painel do Estado do Rio Grande do Sul, né, no quesito UTI, entrou no vermelho. E isso a gente já vinha falando, acho que da primeira sessão pós-pandemia, a gente falava aqui da preocupação com a questão dos leitos de UTI. E, se a gente olhar pelo painel do Estado do Rio Grande do Sul, a gente vai ver o diagnóstico por macro-região, que a região Serra é a única região, digamos, seria a região que estaria em pior condições. É a única que apresenta algum ponto em vermelho. As demais macro-regiões apresentam pontos em amarelo e verde. E nós apresentamos, então, 2 pontos em verde. A gente diz, considerando o que eles avaliam. E aí é preciso dizer que, desde o dia 30, o governo do Estado mudou os indicadores, e passou a considerar os leitos de UTI, como os leitos hospitalares, como um indicador para mudar a bandeira. Antes era o número de pessoas contagiadas. Então, essa mudança ela também preocupa, porque, quando as pessoas estão internadas, a situação já está grave demais. Então, isso foi uma demanda de vários setores, porque alguns municípios testavam menos, como o nosso, e aí, se tu testa menos, tu apresenta índices mais baixos. Só que, no entanto, quando a gente tem um surto, como a gente está tendo agora em Caxias, esse surto acaba não aparecendo, e só vai aparecer quando já tem as internações. Então, a gente recém identificou um surto. Os indicadores, então, que diz respeito à questão dos leitos de UTI, estão praticamente estrangulados. Se a gente considerar toda a região, a gente está com a taxa de ocupação de 85%. E isso aí, a gente tem hoje 26 leitos de UTI vago. Então, como eu disse, a macro-região Serra é a região que está com um ponto vermelho. A gente não tinha, são avaliados 3 pontos. A questão dos leitos, os leitos fora da UTI, a gente está com uma taxa de ocupação por Covid de 9%, então é muito. As pessoas, na verdade, elas internam já para a UTI. Então, esses leitos de UTI, os fora de UTI, a gente tem muito disponível. Então, tem pessoas que estão considerando que a gente não vai mudar a bandeira. Só que, se a gente não tiver leito de UTI, ter leito de UTI e não ter é uma diferença crucial, de ter ou não ter vida. Então, eu vejo que o leito de UTI ele é um indicador, talvez, o mais importante. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque Caxias do Sul está com a falsa impressão de que está tudo sob controle, de que nós estamos bem. Só que, se a gente avaliarmos os últimos dados, os primeiros 60 casos, os 60 casos anteriores de Covid, nos últimos 7 dias, a contar do início dessa semana, a gente fez 60 casos em 7 dias. E os 60 casos anteriores foram feitos em 20 dias. Isso dá uma velocidade 3 vezes mais rápida de contágio em Caxias. Então, o contágio ele aumentou muito. E, se a gente considerar agora, desde o dia 29/5, e a gente for olhando os dados que estão sendo identificados, que estão sendo diagnosticados, a gente vai ver que, se na semana passada eram 10 casos por dia, nessa semana tem sido 15. No mínimo 15. Tem um dia que teve 20 casos a mais. Então, essa velocidade está acelerada demais. A gente não sabe se isso realmente é um resultado do surto que foi identificado na JBS, considerando que lá a gente tem relatos de vários funcionários que apresentaram sintomas, que não foram feitos testes e que foram para casa fazer isolamento. E a gente sabe que as pessoas não identificadas, talvez elas não considerem. E aí eu conversava com uma pessoa, ela dizia assim: mas é só uma gripezinha, não deve ser Covid. Mas qual que é a diferença de um Covid com sintoma leve para uma gripezinha? Para ela, talvez, o sintoma possa ter sido leve.
Mas, então, a gente está vendo várias pessoas que trabalham na JBS que não foram testadas e que apresentaram sintomas leves. Bom, sintomas leves não é testado pelo Ministério da Saúde, mas a gente está diante de um surto. E essas pessoas não moram só em Ana-Rec, como está sendo feito, né, aquela desinfectação naquela região ali. Tem pessoas que moram na cidade inteira. Né? A gente sabe de funcionários de toda a cidade que vão para lá e que estão diagnosticados, inclusive, né, por Covid. Então, a gente precisa avançar na questão das testagens em Caxias, estar atento, porque a situação em Caxias não está sob controle. Como eu coloquei aqui, no Estado, a região com maior estaria mais preocupante pelo quadro do governo do Estado é a região da Serra, especialmente pela questão de leitos de UTI. É urgente liberar mais leitos de UTI. A gente sabe que aqui existe uma projeção de aumentar, a gente precisa aumentar urgentemente, porque está acelerado o contágio na nossa cidade. Então, a gente precisa, sim, acelerar o máximo a liberação desses leitos de UTI. Outro aspecto que tem chamado bastante atenção é a questão da contaminação dos profissionais de saúde. Se a gente for olhar hoje o boletim da Secretaria de Saúde, desses 221 casos, a gente tem 73 profissionais de saúde. Então, isso é uma parcela muito considerável. E aqui eu já gostaria de pedir para a Comissão de Saúde para a gente realizar uma reunião para tratar sobre a questão dos profissionais de saúde, para ver a situação dos EPIs, da questão da mudança de fluxo porque a gente sabe que dentro do hospital também falta espaço, inclusive para refeitório, para espaços em que os funcionários precisam, né, trabalhar e também se alimentar e ter os seus cuidados. Então, a gente precisa, os hospitais precisam também mudar a questão de fluxos, de horários. De repente, a gente precisa ver como está isso organizado. Porque se a gente tem uma parcela considerável, eu diria, cerca de 30% das pessoas que têm Covid são profissionais de saúde, a gente está com alguns problemas. Os profissionais de saúde, claro que a gente sabe que mundo afora, os profissionais de saúde têm sido, né, as pessoas que têm se contaminado também com facilidade. Mas a gente precisa dar uma atenção especial para esses profissionais. Então, eu gostaria de pedir para a Comissão de Saúde, para a gente realizar essa reunião, pode ser de forma virtual, inclusive, mas convidando, né, o Sindicato dos Trabalhadores na área da saúde, para a gente identificar se existe problemas de EPI, se não existe, também ver as condições de trabalho, porque não se fala muito, né, sobre essas questões das condições de trabalho, a gente não tem ouvido. Mas também, mundo afora, isso também é um problema. Há pouco tempo, a gente falava com uma pessoa da Espanha, e que ela, a Thaís Baldasso, inclusive, né, e ela dizia que lá, em alguns momentos, os profissionais de saúde acabavam utilizando como guarda-pó sacos de lixo. Nós estamos falando da Espanha. Né? Então, aqui nós estamos no Brasil, a gente sabe que a dificuldade também é grande, então a gente precisa identificar as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Então, né, deixar esse pedido para a Comissão de Saúde, para que a gente realize uma reunião. Pode ser de forma virtual. Ontem, inclusive, realizamos, né, a primeira reunião 100% online, funcionou. Quero também agradecer à TV Câmara, que auxiliou e operacionalizou, né, essa reunião, ficou muito, muito legal. E eu vejo que a gente precisa convidar os deputados estaduais que representam a nossa região, que podem estar fazendo a interlocução com o governo do Estado sobre a questão dos leitos de UTI, sobre essa questão também de conseguir mais EPIs para os profissionais de saúde, mas a gente precisa estar debatendo a condição, essa situação dos profissionais de saúde, porque, como eu disse, eles estão representando uma grande parcela de pessoas contaminadas. E aí, se a gente vai aumentar o número de UTI, a gente precisa de profissionais de saúde. E não é qualquer profissional de saúde, são profissionais que tenham a capacitação para trabalhar na parte intensiva da UTI. Então, a gente precisa ter profissionais com saúde para poder auxiliar os demais, a população em geral. E a gente agora precisa ter mais leitos de UTI, porque está acelerada a contaminação em Caxias. A gente viu um crescimento de um dia para o outro na região central bastante grande. A gente não sabe o que isso significa. A gente tem olhado as regiões de Caxias, embora tenha tido esse surto em Ana-Rec, não foi lá o maior número de crescimento naquela região.
né, de pessoas que estão ativas. Hoje é o centro que tem mais pessoas ativas com o Covid identificada. Então, como eu disse, o surto em Ana Rech ele reflete em toda a cidade. E a gente precisa dar essa atenção então, especial a esses dados. Então, a gente vai ter agora, no final de semana, essa mudança de bandeira ou não, mas, mesmo que não ocorra, da forma como está andando, a gente tende a ir por vermelho em breve. Então, é isso. Muito obrigada. Uma declaração